Olá pessoal, nessa videoaula eu vou estar falando um pouco sobre coordenadas incrementais. Nas demais aulas que a gente vinha estudando, eu sempre utilizei coordenadas absolutas, né? Para relembrar, coordenada absoluta é aquela que a gente define uma certa região como sendo zero peça, e aí daquela região, por exemplo, aqui o topo dela parte todas as coordenadas, né? Em relação a x, negativo, né, positivo, em relação a z, negativo, positivo. Nessa aula eu vou estar falando sobre coordenadas incrementais. Tá? Ela se diferencia das absolutas porque nas incrementais eu não tenho na peça um local definido como zero peça. Pelo contrário, o zero peça se encontra aonde estiver a ferramenta naquele momento. Por exemplo, agora a ferramenta está aqui no PTF. Olha lá. Então aqui ó, o nosso zero peça vai estar no PTF. E conforme a ferramenta for se movimentando para os pontos, o zero peça acompanha a ferramenta. Então a todo momento eu tenho um novo zero peça. Antes de a gente começar a trabalhar os conceitos de coordenadas incrementais, vamos dar uma relembrada, né? Aqui nós temos o eixo Z, o eixo X. O eixo X, apesar de a gente visualizar em vários momentos o raio, a gente informa os valores sempre em diâmetro. No eixo X, o para cima, que vai para dentro da peça, né? No caso nós de ferramenta dianteira, ele é negativo e para baixo positivo. Então a gente pode definir como entrando na peça é negativo, saindo da peça é positivo, porque aí essa lei vale também para a ferramenta traseira. E no caso do nosso eixo Z, né, a esquerda negativo, ou seja, entrando na peça, e a direita positivo, saindo da peça. Tá? Outra informação para a gente dar uma relembrada, ó, esse 200 aqui está dizendo que o meu zero peça ele está a 200 milímetros de diâmetro em relação ao centro da peça. Tá? Na realidade ele está a 100 milímetros de distância em relação a raio, só que a gente forma sempre em diâmetro. Então, se a distância do centro até o zero peça em x é 100 milímetros de raio, então a gente forma 200. Então eu falo que está a 200 milímetros em diâmetro em relação à peça. Já o 150 aqui, ó, no caso meu, eu defini partindo aqui do final da peça. Então do final da peça até o PTF, né, o PTF se encontra 150 milímetros em relação ao final da peça. Tá? Eu defini, mas você poderia ter definido partindo do topo, aí é de cada um. Tá? Bem, com essas informações para dar uma relembrada, né? Se você esqueceu, é interessante assistir a aula 1. Vamos trabalhar um pouquinho o conceito de incrementais. Como eu falei, o zero peça vai se encontrar aonde estiver a ferramenta. No caso nosso, a ferramenta no momento inicial se encontra aqui, no PTF. Então o zero peça está aqui. Então significa que o nosso 00 origem, né, a coordenada 00 da origem está aqui. E eu preciso deslocar essa ferramenta do PTF aqui para o ponto A. Ó. Deslocar ela para cá. Ó. Então do PTF para o ponto A. E eu preciso saber qual que é a coordenada no ponto A. Primeira coisa que a gente observa aqui, ó, o deslocamento da ferramenta. Observe, ó, que ele desloca tanto x quanto y, quando ele sai do PTF para o A. Então eu vou ter informações para os dois eixos. Vamos iniciar um de cada vez. Vamos primeiro verificar a coordenada de x, que é o diâmetro. Bem, meu PTF está aqui, ó, a 200 milímetros de diâmetro, tomando como referência o centro da peça. E eu preciso trazer o x aqui, ó, alinhado ao ponto A, para eu saber. Eu sei que aqui, ó, ele está a 35 milímetros de diâmetro.
eu preciso saber qual que é o valor daqui até essa região, em x. Para achar o valor a ser incrementado aqui, em x, basta que você faça o quê? Pegue a medida de onde você se encontra e subtraia da medida que você precisa ir. E aí você vai estar achando o incremento que precisa ser colocado. Vamos dar uma olhada. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui e a calculadora, é isso. Bem, o meu zero peça se encontra no diâmetro de 200. E o ponto A se encontra no diâmetro de 35. Então, 200 menos 35, ele vai dar 165 milímetros de diâmetro. Então, a diferença entre os dois dá essa distância aqui, que é de 165 milímetros. Como eu estou entrando na peça, indo para dentro da peça, esse valor de coordenada ele é negativo. Então a coordenada em x aqui é de menos 165. Olha lá, menos 165. Descobri uma coordenada de x. Eu preciso saber a coordenada de z, ó. O z, quanto tem que vir para a esquerda para estar no ponto A. Mesma coisa, ó. Eu sei que em z o meu PTF está a 150 milímetros em relação aqui ao início da peça, aqui, ó, essa parte da peça. E o ponto A, ele se encontra onde? Do início da peça para cá, ele se encontra a 30 milímetros. Então, é necessário que eu faça a diferença. Então, vamos limpar. 150 milímetros menos 30 dá 120 milímetros. Então a diferença de 150, que é onde está meu PTF, até onde se encontra o ponto A, 30, vamos ter ali os 120. Como eu estou indo no sentido de ir para dentro da peça, né? É negativo, então é menos 120. Está aqui, ó. Comprimento de Z, que eu tenho de deslocar, menos 120. Com isso eu tenho a coordenada lá. X menos 65, Z menos 120. E com essa coordenada eu posso fazer o que, ó? Minha ferramenta se deslocar desse ponto e ir para o ponto A, que é a coordenada menos 165 em x, em relação à origem aqui, né? E menos 120 em z, em relação a essa origem. A partir do momento que a minha ferramenta foi para o ponto A, o meu zero peça também vai para o ponto A. Então agora o zero peça está no ponto A. Então ele é a origem das coordenadas agora. E eu preciso levar essa ferramenta para o ponto B. Então eu preciso descobrir as coordenadas do ponto B, partindo agora dessa nova origem. Bem, se aqui é o nosso 0, 0 da origem, e observe, ó, na hora que eu desloco a minha ferramenta, eu só estou movimentando o eixo do X, o do Z não. Então toda vez que eu observo que somente o eixo do X, ou melhor, quando observar que somente um eixo se movimentou, o eixo que não se movimentou ele é zero. No caso nosso aqui, ó, o X está se movimentando, ó. Então o Z ele vai ser zero. E o X? Qual que é a medida que eu preciso ter daqui para chegar no ponto B? Bem, se eu olhar a cota aqui, ó, diâmetro de 30, né? E olhar a cota aqui, ó, diâmetro de 35,
eu sei o quê? Que do centro até o ponto A em diâmetro eu tenho 35 milímetros. E do centro até o ponto B, né, só para dar uma recordada, eu comentei que eu costumo ultrapassar o centro da peça em 1 milímetro no diâmetro, para evitar rebarba. Então, do centro da peça até o ponto B tem 1 milímetro no diâmetro. Então, a diferença, né, ou seja, o valor da coordenada do ponto A até o ponto B é o que? É a distância que eu tenho do centro até o ponto A, que é os 35 milímetros, mais do centro até o ponto B, o 1 milímetro no diâmetro. No caso nosso, de A até B, vai ter 36 milímetros. Como eu estou indo para dentro da peça, ele vai ser negativo. Então eu tenho menos 36 em X, e como Z não houve movimento, 0 em Z. Olha lá. Com essa coordenada, a minha ferramenta sai do ponto A e vai para o ponto B, né? Minha ferramenta sai daqui e vai para o ponto B. Quando a minha ferramenta vai para o ponto B, a origem também vai com ela. E aí eu acabo tendo uma nova origem, que agora se encontra no ponto B. O 0, 0 está no ponto B. E eu preciso deslocar minha ferramenta para o ponto C, ó. Preciso deslocar minha ferramenta do ponto B para o ponto C. E para isso eu preciso saber, ó, qual que é a coordenada no ponto C. Vamos analisar. Ó. Quando a minha ferramenta vai para o ponto C, eu percebo que existe a movimentação tanto em X quanto em Z. Nos dois eixos. Então eu preciso saber a coordenada das duas. Então primeiro vamos começar por X. Bem, quando eu desloco em X, eu percebo que para mim me alinhar ao ponto C, o meu diâmetro aqui, ó, é de 30. Então a coordenada aqui no caso nosso é 30. E quando eu me desloco em Z, para me alinhar aqui com o ponto C, a minha distância percorrida aqui, ó, é 3 milímetros. Por quê? Porque eu defini aqui, ó, que a distância entre C e D, ó, é 3 milímetros. Essa distância aqui é 3 milímetros, que é a mesma que eu fizer aqui, ó, para ficar alinhado com o ponto C. Bem, sim, em Z é 3 milímetros. E em X é 30. Mas eu não posso esquecer também aqui, ó. Lembra que eu estou deslocado 1 milímetro? Bem, é 30 mais 1 milímetro. Agora basta olhar o centro do movimento. Em X, ó, eu estou indo para fora da peça. Então é positivo. E em Z, estou indo para fora da peça. Também é positivo. Então eu entendo que a coordenada em X, ele é 31, que é o nosso 30, o diâmetro, mais um aqui, ó, que eu ultrapassei, 31, e em Z é 3 milímetros. Então, X 31 positivo e Z 3 positivo. Com essa coordenada aqui, minha ferramenta sai do ponto B e vai para o ponto C. Ou seja, minha ferramenta que estava aqui no B vem para o ponto C. E junto com a ferramenta vai meu zero peça também. E aí eu acabo tendo um novo zero peça na ferramenta. A minha origem está agora onde está a ferramenta, que é no ponto C. E eu preciso levar minha ferramenta para o ponto D. Então eu preciso me deslocar para o ponto D. Então eu preciso saber qual que é a coordenada de D para que minha ferramenta saia do ponto C e vá para o ponto D. Observe, ó, na hora que eu pego a minha ferramenta, saio de C e vou para D, somente o eixo Z se movimenta. O X
ele não se movimenta. Então automaticamente já sei que x é o quê? É zero. E z? Qual que é essa distância em z, tendo aqui partindo do zero? Bem, eu sei que entre C e D eu tenho 3 milímetros. Bem, se aqui é o nosso zero, daqui para cá é 3 milímetros. Como estou indo para dentro da peça, é negativo. Então, daqui para cá é menos 3. Então, a coordenada em D é menos 3Z. Aí, com essa coordenada, eu consigo fazer minha ferramenta sair do ponto C e ir até o ponto D, né? Então a ferramenta que está aqui no ponto C, ele vai para a coordenada x0, z menos 3. A partir do momento que a minha ferramenta foi para o ponto D, o meu zero peça também vai para o ponto D. Com a ferramenta no ponto D e o zero peça no ponto D, eu tenho mais um novo zero peça, uma nova origem. E a partir desse momento, as medidas, né, as coordenadas vão partir desta nova origem. E eu preciso levar a ferramenta aqui, ó, para o ponto E, ó. Ele vai vir para cá. E observa, quando eu levo ela para o ponto E, eu estou movimentando tanto o eixo de x quanto o eixo de z. Os dois eixos. Então eu preciso descobrir as duas coordenadas. Então primeiro vamos começar pela coordenada de x aqui, ó. O valor de x que me deixa alinhado aqui. Bem, eu sei que aqui é o nosso zero, tá? Mas vamos pensar nas medidas. Eu sei que aqui no ponto D, o meu diâmetro aqui é 30. Eu observo aqui, ó, que esse ângulo aqui é de 45, 10 por 45. O que significa isso? Significa que a 45 graus, o cateto que forma aqui, ó, e aqui, né, um triângulo retângulo, ele é de 10 milímetros. E é verdade, ó, para ver que essa distância aqui, ó, é 10 milímetros. Então, automaticamente, desse alinhamento até o alinhamento do E, é 10 milímetros. Então, eu posso dizer que daqui até aqui, em raio, é 10 milímetros. Mas a gente trabalha sempre em diâmetro. Então, em diâmetro, isso aí seria o quê? Seria 20 milímetros. Então, daqui até E, em diâmetro, 20 milímetros. Vamos ver? Olha lá, 20 milímetros, positivo, porque minha ferramenta aqui, ó, saindo da peça, ó. E em Z? Em Z tá fácil. Aqui é o nosso zero, eu quero trazer para dentro da peça, né? Eu descobri a coordenada dele está alinhando com E. E essa distância daqui até aqui eu tenho aqui em cima, olha lá, é 10 milímetros. Só que como estou indo para dentro da peça é negativo, então é menos 10. Com essa coordenada, né, do ponto E, eu consigo fazer que a minha ferramenta saia de D e vá para E, né? Então com essa coordenada do ponto E, eu consigo fazer com que a minha ferramenta saia de D e venha até o ponto E. Automaticamente, como minha ferramenta foi para o ponto E, o meu zero peça também vai para o ponto E. Sendo assim, o ponto E passa a ser a nossa nova origem, o nosso novo zero peça. E eu preciso agora deslocar minha ferramenta para o ponto F. Então eu preciso descobrir a coordenada do ponto F, tendo como a origem o ponto E. Então eu preciso saber, ó, qual que é essa distância aqui, ó. Bem, eu sei que essa distância aqui, ó, ele é o quê? É o diâmetro de 30 mais o diâmetro de 20 que a gente descobriu. Então aqui é o nosso diâmetro de 50, que é o 20 mais 30. E esse diâmetro aqui, F, é o diâmetro total da peça, que está aqui, ó, 80. Então, a distância desse ponto a esse ponto é a diferença das duas. É o nosso 50 menos
80, né? Se a gente for fazer aqui, ó, ele vai ter que 80 menos 50, 30. Então, a coordenada em x de f é 30. A coordenada de x em f aqui é 30. Como eu estou saindo da peça, olha lá, positivo. Vamos ver? Está lá, é 30. E observe o movimento. Eu só tive movimento somente no eixo x. Não tem movimento no eixo z. Então, z ele é 0. Como eu ensinei lá nas primeiras aulinhas, eu costumo sair levemente em diagonal aqui para evitar canto vivo ou evitar rebarba, né? E dar aquela pequena quebra de canto para evitar rebarba. E eu costumo sair o quê? Eu costumo sair aqui em x meio milímetro no diâmetro e em z 1 milímetro na profundidade. Bem, nossa ferramenta então estava em E e veio para F. Automaticamente o zero peça foi para F. E agora eu preciso fazer o quê? Com a minha ferramenta vá para o ponto G, né? Bem, se aqui é o nosso zero peça e eu sei que daqui até o alinhamento com esse novo ponto em X, a distância de 0,5 milímetros que eu defini para poder sair em ângulo, automaticamente o meu x aqui de deslocamento, né, de incremento, né, vou somar aqui 0,5 e eu vou estar chegando aqui, ó. Ou seja, minha coordenada em x é 0,5. E em z eu costumo usar o que? 1 milímetro para ficar nesse ponto, para sair nesse ângulo. Então, daqui até esse ponto em z, a distância é de 1 milímetro. 1 milímetro. Então, assim eu consigo encontrar as coordenadas do ponto G. E com isso eu consigo fazer com a minha ferramenta saia de F e vá até o ponto G. Automaticamente, minha ferramenta foi para o ponto G. A minha origem das coordenadas também vai para o ponto G. Bem, estou lá no ponto G, preciso retornar minha ferramenta aqui para o PTF. Ó. E aqui é o nosso 0, 0, onde parte todas as coordenadas. E quando eu me desloco para o PTF, observe, eu tenho a movimentação tanto do eixo X quanto do eixo Z. Vamos começar pelo eixo X. Primeiro, qual que é meu diâmetro aqui nesse ponto G? Bem, eu sei que o diâmetro aqui no final da peça é 80. É 80. E eu sei que eu costumo deslocar, que eu defini, né, desde a primeira aulinha, que eu desloco mais 0,5 milímetros no diâmetro. Então, 80 mais 0,5 milímetros de diâmetro significa que o diâmetro aqui, ó, no ponto G, ele é 80,5. E eu preciso levar ele lá para o diâmetro de 200. Então eu preciso saber quanto é essa diferença aqui para me usar como incremento, para poder incrementar em x. Bem, cadê a calculadora? Eu apaguei ela. Vamos pegar a calculadora aqui. Então, 200 menos 80,5, eu vou ter 119,5. Então, a diferença desse diâmetro para o diâmetro que eu tenho aqui em G é o incremento em X. Como eu estou saindo da peça em X, ele é positivo, então 119,5. E agora em Z? Bem, eu sei que aonde eu me encontro aqui em Z, ele é quanto? Bem, aqui
o comprimento da peça é 20. Tomando como referência aqui a base. E eu sei que eu costumo deslocar 1 milímetro para trás para poder aliviar o canto. Então automaticamente eu posso dizer que aqui o comprimento dele é 19. O meu PTF ele também está posicionado tomando como referência aqui a parte de trás da peça, né? Então daqui até esse ponto eu tenho 19 e daqui até o PTF em Z eu tenho 150. Então o incremento é o que? É o quanto eu preciso para deslocar desse ponto até aqui, ó, em Z. E como é que eu encontro isso? É o 150 menos o 19. Vamos ver quanto vai dar isso aí. Então, vamos limpar. 150, que é da base até o PTF. Menos 19, que é da base até o ponto G, né, no eixo Z. Eu tenho 131. Então, a diferença que me falta para chegar até aqui é de 131 milímetros. O incremento que me falta para chegar até aqui em Z é 131 milímetros. Vamos ver? Olha lá, 131 milímetros. Positivo por quê? Porque eu estou saindo da peça em Z. Ó, saindo da peça em Z. Com essa coordenada, eu consigo chegar ao PTF. Minha ferramenta sai de G e vai até o PTF. Ali, ó. Ela sai de G e vai ao PTF. Automaticamente, a partir do momento que minha ferramenta voltou para o PTF, o meu zero peça também volta para o PTF. E assim termina a programação desse perfil. É um sistema um pouco mais complicado, né? Um pouco mais difícil de entender, tem que tomar cuidado para não cometer erros na hora de gerar as coordenadas, né? É necessário exercitar para poder compreender bem esse sistema de coordenadas. Não é tão simples, né, de compreender como o sistema de coordenada absoluta. Mas ele também é muito utilizado, principalmente quando você faz um subprograma, né? Muitos preferem fazer o subprograma com coordenadas incrementais. Fica mais fácil para gerar subrotinas, né? Algo que futuramente eu vou estar fazendo para vocês observarem a utilização das coordenadas incrementais. Bem, está aí o conceito de coordenadas incrementais. Espero que tenham ajudado vocês. Exercitem para que possa compreender melhor, né? Na página lá você consegue ter acesso à apostila que está lá na ForShare, só informando que para baixar é necessário você fazer um cadastro na ForShare para poder baixar. E precisando de alguma ajuda ou querendo tirar alguma dúvida, entre em contato que na medida do possível a gente vai estar aí auxiliando vocês. Um abraço a todo mundo e até a próxima oportunidade.